Caros camaradas, depois de um tão longo período de afastamento da vida pública, é um enorme prazer ver aqui algumas das caras com quem não privava há muito tempo. E em consequência desse longuíssimo afastamento, eu tenho vindo a ser perguntado ultimamente das razões que levaram a que subitamente aparecesse em público para apoiar uma candidatura à Federação do Porto. Se isso representava uma reentrada na política, um matar saudades ou tão simplesmente um ato isolado. Já o disse a outros jornalistas, não tem outro significado que não seja o de dar o meu contributo num momento extremamente difícil para que uma candidatura que se afirma como liderante possa protagonizar aquilo de que todos nós precisamos e de que não se vislumbra haver alternativa por parte de quem decide. O Porto, o Distrito do Porto e o Norte foram, durante longo tempo, motor do país. O Porto era a referência nos piores momentos pela sua capacidade de iniciativa, pelo empreendedorismo, por uma iniciativa privada que avançava fortemente, complementava muitas das fraquezas do poder central. E nos anos 80, o Porto cresceu, os principais bancos portugueses foram no norte que se afirmaram, era a grande região exportadora do país, a região do emprego, a região do dinamismo demográfico, esse valor importantíssimo com que nós contaríamos para o futuro. Depois, nos anos 90, com o apoio de governos socialistas, o Porto cresceu, o Norte afirmou-se. E se é verdade que quando aderimos à União Europeia, o Porto e os nossos parceiros da Galiza, o Norte e os nossos parceiros da Galiza, estavam ali lado a lado em matéria de desenvolvimento, rapidamente o Porto se distanciou, o Norte se distanciou, passou a liderar e o seu desenvolvimento, medido em termos do produto interno bruto per capita, rapidamente passou à frente dos nossos parceiros galegos. Mas com a regionalização na Galiza, em Espanha, com a descentralização do poder em Espanha, com uma boa estratégia para o desenvolvimento e com alguma cegueira nos últimos tempos, do nosso lado, o Norte tem vindo a definhar ultimamente e já está a uma distância razoável da Galiza. É preciso tomar caminho. É preciso alterar esta situação. E foi neste panorama de alguma apatia que aparece a candidatura do Guilherme Pinto. Aparece uma candidatura afirmativa que promete romper com esta situação. Eu conheço o Guilherme Pinto há muitos anos. E sei que neste sobressalto cívico que é necessário preparar neste momento, nesse sobressalto cívico que é necessário que todos nós tenhamos, o Guilherme é a voz, o Guilherme é o líder para este Porto liderante que todos nós precisamos. E se dúvidas houvesse, camaradas, bastará ler a apresentação que ele faz, a introdução da moção de estratégia para a sua candidatura. Compacta, concisa, bem feita, bem preparada, tem lá tudo aquilo que são as nossas dúvidas e interrogações como caminho apontado para o futuro. E em 3 frases que eu recolhi dessa proposta de candidatura, dessa moção, penso que se resume tudo aquilo que eu quereria dizer-vos nesta hora. Porquê estar aqui ao lado do Guilherme Pinto, estar aqui a militar uma vez mais para conseguirmos que esta situação se altere? Porque ela, nestes últimos tempos, tem sido seriamente agravada. E mais do que isso, não é só agravada, é que não se vislumbra um caminho. Pior do que estarmos mal é não saber para onde vamos. Esse é que é o pior caminho, esse é que é a pior solução. E nesta moção muito bem estruturada, em 3 fases, eu resumiria as minhas razões para estar com o Guilherme Pinto. Diz-se numa frase: esta candidatura não se afirma contra ninguém. Somos
demasiado poucos para lutar para nos estarmos a dividir. Mas é verdade que é necessário escolher os melhores. É necessário disputarmos. Essa disputa democrática é necessária, não contra ninguém, mas por um projeto. Depois diz-se, reconhecendo certamente os erros que cometeu e tendo consciência da dureza da conjuntura europeia e internacional que vivemos, nós, PS, queremos afirmar e defender o património de valores e de resultados do Partido Socialista. Isto não é de sumenos. Há muito quem pense, neste momento, que o PS acabou de nascer e renega a sua história. O PS não nasceu agora. O PS tem uma longa história de que nos orgulhamos. E se é verdade, camarada, e se é verdade que alguns erros cometemos, como aqui se diz, nós temos que nos orgulhar do nosso passado recente, que tem muito mais virtudes do que defeitos, tem muito mais progressos do que retrocesso. Nós temos que nos orgulhar e não podemos meter debaixo do tapete tudo o que se passou de bom para apenas, fazendo o jogo dos nossos adversários, andarmos a agigantar o que se fez de menos bom. Esta frase é também para mim uma boa razão de apoio ao Guilherme Pinto. Depois diz-se uma última. Esta liderança não é uma voz de mero protesto ou aglutinação de descontentamento. É uma voz liderante, construtiva e alternativa com estratégia e sentido de Estado. Se eu tivesse que escrever qualquer coisa para dizer porque se justifica que todos nós olhamos para o Guilherme Pinto, isto bastaria. Está na sua moção de estratégia, para além de um conjunto de medidas, de propostas, de caminhos precisos, compactos e que são uma mobilização para todos nós, uma ideia mobilizadora para todos nós. Claro que a regionalização é extremamente importante. O que lá se diz está muito bem dito. Claro que é extremamente importante o que se passa na ligação à universidade, nas novas tecnologias, o combate ao desemprego. O Norte foi liderante em matéria de criação de empregos. É hoje, infelizmente, a capital do desemprego jovem. É hoje, infelizmente, com o tecido industrial que se desagrega, é hoje, infelizmente, a capital do desemprego. Isto não pode continuar sem que nós tenhamos um grito de protesto, mas, sobretudo, tomemos as decisões, sejamos interlocutores para indicar os caminhos necessários a esse desenvolvimento. E uma outra proposta, Guilherme, que eu acho que define esta liderança. Quando se fala das eleições autárquicas, não se diz aqui esperamos vir a ter um bom resultado. Aqueles que jogam com todos os tabuleiros procuram sempre nunca se comprometer. O que está escrito é vamos ganhar as eleições autárquicas. Isto significa uma aposta clara e inequívoca numa vitória do PS nas próximas eleições. Por tudo isto, porque o Porto tem que ser liderante, porque os nossos militantes têm que ter uma chama que os guie, mas também alguém que os congregue, alguém que consiga puxar pelo partido no Norte e que seja um interlocutor credível junto de quem decide. Por tudo isso, eu penso que o Porto liderante tem já um líder, Guilherme Pinto.